Estamos começando mais um podcast. Hoje o tema é estagiários e jovens aprendizes na engenharia e construção. Estamos recebendo aqui na sede do Instituto de Engenharia em São Paulo, Humberto Casagrande, que é o presidente do CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola. E para participar de um debate com ele, estamos aqui com o presidente do Instituto de Engenharia, o José Eduardo Jardim, a vice-presidente de Administração e Finanças do Instituto, Miriana Marques, e o Ivan Weiteli, vice-presidente de Atividades Técnicas. Hoje, um dia em que todos também são engenheiros, inclusive o nosso debatedor. Está começando o podcast Visão da Engenharia, o conteúdo para construir o seu dia. E o importante é que o nosso debatedor é engenheiro de produção, né, formado em São Carlos, e aqui eu vejo até pelo WhatsApp, esse é um problema para nós, Jardim e Ivan. De novo, formou uma turma aqui de palmeirenses aqui, né? Até o avatar dele aqui no WhatsApp está caracterizado aqui, né? Miriana, o que você acha disso aí? Que você é... Perfeito, né? Um dos melhores times que eu conheço. Exatamente. O Regis tem uma tendência de trazer palmeirenses a esse podcast. Eu prefiro não me pronunciar. E olha que aqui é o único time que tem superioridade contra o Palmeiras em todos os jogos, é o Inter, né? É o único time. E o São Paulo tem um jogo a mais que ganhou no confronto Inter e Palmeiras. O Inter tem umas 5 vitórias a mais, é o único time brasileiro que tem, né? Então, acho que vocês, mesmo em maioria, têm que pisar leve. Tudo é perfeito. Mas, Humberto, é o seguinte, eu gostaria de uma primeira pergunta para você, para abrir esse debate. Estagiário, jovem aprendiz, tem uma certa imagem com empresas por aí que é a utilização de uma mão de obra barata para fazer serviços, né, dentro de uma empresa. Como é que você vê isso hoje? É isso mesmo? O mercado para estagiários e jovens aprendizes é muito mais do que isso? Como que você enxerga isso hoje? Muito bem. Bom, inicialmente quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Instituto de Engenharia, uma entidade que merece muito respeito, tem feito um trabalho ao longo de anos aí pela classe, pela profissão. Cumprimento as pessoas aqui na mesa, especialmente o presidente, Dr. Jardim, e você, Regis. Essa questão que você coloca, hoje em dia, ela está um pouco modificada. É verdade que no passado o estagiário era usado numa que a gente chama de precarização de mão de obra. Ou seja, ao invés de você contratar um funcionário com todos os direitos trabalhistas, as coisas, você contratava o estagiário para ele fazer funções menores, né? E com o tempo isso foi evoluindo e uma série de coisas aconteceram. Primeiro, o avanço da tecnologia. Então, muitas dessas funções menores deixaram de existir. Por exemplo, um estagiário não vai mais no fórum buscar processo, porque isso aí é tudo eletrônico hoje. Então, você não leva papel para lá, outro para cá, porque não tem tanto papel para levar. Além disso, o jovem evoluiu, então hoje ele não aceita isso. Em tempos antigos, a pessoa, para manter o estágio, manter aquela oportunidade, ele se submetia a condições não muito boas. Hoje, um jovem, se ele não estiver motivado e satisfeito no lugar que ele está, ele vai embora. É outra maneira de pensar e que às vezes até prejudica, porque às vezes diante de alguma dificuldade, assim, o jovem já desiste, né? Então, e além de tudo, a terceira e última causa é uma fiscalização maior, né? Não só do Ministério Público do Trabalho, mas com entidades como o CIEE, por exemplo, que nós temos milhares de estagiários e aprendizes e existe um acompanhamento desses estagiários. Esse número qual é hoje que tem no CIEE? Olha, pegando o Brasil todo, nós temos aproximadamente 300 mil estagiários e 115 mil aprendizes, né?
Acho que é importante até colocar a diferença entre o estagiário e o aprendiz. O aprendiz é um jovem de 14 a 24 anos que não entrou na faculdade, está no ensino médio, e aí ele é contratado na empresa através de um regime de cotas, que é regulado por lei, e aí a empresa contrata esse jovem como funcionário. Ele tem direito a fundo de garantia, férias, 13º. É bem verdade que os encargos sociais são reduzidos. Por exemplo, fundo de garantia é só 2%. Não precisa pagar multa no caso de demissão e outras coisas. Mas é um funcionário CLT. Já o estagiário não é funcionário. É um contrato especial, também regulado por uma lei de 2008, que define o contrato de estágio. Aí, se ele é um estagiário, não é cota, ele faz estágio porque quer, a empresa pega porque quer. Então, o CIE hoje, ele tem os autônomos também, são as entidades autônomas que estão em 7 estados. Se nós considerarmos os 26 estados mais o Distrito Federal, 300 mil estagiários, 115 mil aprendizes. Se considerarmos só aqui em São Paulo, só o CIE de São Paulo, 148 mil estagiários e 70 mil aprendizes. Então é um número grande, apesar de que ainda há uma demanda muito grande. Para que vocês tenham ideia, nós temos uma fila hoje lá no CIE de 3 milhões de jovens. Então existem 3 milhões de jovens cadastrados, estão procurando vaga e que não existe vaga. E não é estudo de demanda, não, é cadastro mesmo. O jovem entra lá no site do CIE, faz o cadastro dele. Então, a nossa luta permanente lá é para fazer contato com as empresas, com o mundo empresarial, no sentido de conseguir abrir mais vagas, porque nós não temos vagas. Quem tem vagas são as empresas, né? Então, você tem ideia desse percentual que representa a engenharia e construção, desses 3 milhões? Olha, tem menos de 10% do grupo é ligado à engenharia. É um setor, inclusive, que a gente está querendo conversar mais, levar mais ideias, porque o grande público nosso são os advogados. Então, advogado é a grande maioria. Depois você tem os cursos de administração, pedagogia, que tem um estágio obrigatório para se formar, então tem muita gente de pedagogia fazendo estágio. Tem também economia, parte de saúde, também muita gente de enfermagem, e aí depois vem a engenharia. E, inclusive, a gente entende que as empresas não estão utilizando ainda o potencial que poderiam utilizar tendo esses estágios, porque é uma grande vantagem para a empresa ter um jovem integrado à empresa. O jovem leva para dentro da empresa a nova forma de pensar da sociedade, os novos hábitos do consumidor, e tudo isso oxigena a vida do dia a dia das empresas. Além do trabalho específico dele, ele leva esse pensamento para dentro e tem muitos chamados soft skills, que são as habilidades socioemocionais. Então, o jovem que é muito lutador, quer pegar aquela experiência para transformar numa grande realidade e tal, ele vai acabar ajudando muito a empresa. Jardim. Prezado colega engenheiro Humberto Casagrande Neto, é um prazer enorme recebê-lo aqui. O Instituto de Engenharia se sente muito honrado e gratificado com a sua presença. E antes de mais nada, eu queria deixar muito claro que durante essa nossa reunião, e terminando a nossa reunião, o objetivo é estreitar o relacionamento entre o Instituto e o CIE. Você me falou há pouco tempo, agora há pouco, de que você, formado em São Carlos, não teve a oportunidade de engenheirar, porque o banco te roubou. É uma coisa que nos preocupa, os bancos têm roubado os engenheiros, assintosamente. Nada contra os bancos, mas realmente a engenharia precisa continuar com a engenharia. Eu queria, para começar a nossa conversa, fazer 2 colocações. A primeira, eu conheço e eu sei do valor, da importância do CIE, mas provavelmente muitos dos que estão nos ouvindo
não conhece exatamente o que é o CIE e o que CIE, como é que ele funciona. Então, se você pudesse dar uma rápida informação sobre a organização, eu agradeço, né? E o segundo ponto, já adiantando, é o seguinte: como é que o CIE está vendo a inteligência artificial? Porque, na realidade, ao mesmo tempo em que nós estamos preparando gente, preparando estagiários, montando aprendizes, nós temos aí o ponto, naturalmente, muito positivo da inteligência artificial, mas temos aquele robô que está roubando o emprego de todo mundo. Eu estou provocando propositadamente, Humberto. A palavra é sua. Muito obrigado. Bom, o CIE é uma entidade sem fins lucrativos. Ela foi criada em 1964, está completando 60 anos. É dirigida por um conselho de voluntários, né? Tem 3 conselhos: Conselho Consultivo, Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. Então, esses conselheiros fazem a parte da governança corporativa, e aí tem um presidente executivo, que sou eu, e abaixo de mim tem uma estrutura como de uma empresa qualquer. O CIE é muito grande, né? Está no Brasil inteiro, como eu falei. Em todos os CIEs tem quase 3.000 funcionários, atendemos quase 5.000 municípios. Então, há uma capilaridade muito grande e uma participação muito grande. O que ele tem é que ele funciona realmente como uma empresa. Nós temos compliance, balanço auditado pelas Big Four, toda a parte de orçamento, tudo que você imaginar de uma empresa, ela existe lá. Ela é gerida como uma empresa. Então eu falo lá até que o CIE é um bicho diferente, vamos dizer assim, porque ele não é uma empresa estatal, mas não é uma empresa privada, e ele não recebe recursos nenhum do governo. Como é que vive o CIE? Quando contrata-se um estagiário ou um aprendiz, a empresa paga a remuneração do jovem e paga também uma contribuição para o CIE, uma contribuição institucional. Então, nós vivemos dessa contribuição. Não há nenhum aporte, e nós não somos ligados à Fiesp, a nenhum sindicato, nada disso. Sempre tem uma certa confusão sobre isso, né? Então, o CIE faz também um trabalho social muito grande no país, que como nós somos superavitários e não podemos distribuir resultado, porque não temos dono, então esses recursos são reinvestidos na sociedade. A gente mantém centros de cidadania em todo o Brasil, né? São 6 centros de cidadania que recebem os jovens no contrafluxo escolar para fazer oficinas de criatividade, preparo. Há uma distribuição de cestas básicas, curso de português para refugiados, assistência jurídica para quem não pode pagar. Então, existe uma série de serviços que a gente chama lá de dividendos sociais. E ao invés de nós distribuirmos dividendos, como as empresas distribuem, nós distribuímos dividendos sociais. Então, esse é o trabalho do CIE ao longo de 64 anos, uma obra iniciada pelo professor Palmieri, que era um visionário, começou uma casa alugada lá no Bexiga, pequenininha, aí foi crescendo, recebendo apoio das empresas, e hoje é essa entidade que apoia o jovem nessa busca por um primeiro emprego, por uma oportunidade. Nós temos também lá 90 cursos online, né, que são totalmente gratuitos para os jovens, que vão desde preparação para concurso público, reforço de matemática, reforço de português, pacote Office. Então, esses 3 milhões que estão na fila, a gente diz, olha, nós estamos tentando arrumar a vaga para você, mas enquanto isso não acontece, vai se preparando melhor aí, porque há uma disputa muito grande, né? Bom, passando para a sua segunda questão da inteligência artificial, eu vejo também, como você, com entusiasmo e preocupação, vamos dizer assim, né? Entusiasmo porque eu acho que ela é transformadora. Nós estamos incorporando muito da inteligência artificial, principalmente no processo de recrutamento e seleção. Então, as empresas querem que a gente seja bastante assertivo. Ela descreve lá o estagiário, o aprendiz que ela quer,
e nós temos que ir lá num cadastro de milhões de pessoas e achar essa pessoa. Então, a inteligência artificial ajuda muito nisso. O georreferenciamento, a gente tem georreferenciamento para ver onde estão as oportunidades vis-à-vis o local onde a pessoa mora. Então, é bom fazer o trabalho perto de casa, perto da faculdade. E eu acho que a inteligência artificial ela vai ser realmente transformadora. O que nós precisamos fazer, então? Conseguir requalificar as pessoas, torná-las trabalhando com coisas menos repetitivas, né? Um exemplo claro para nós isso é o estagiário de direito. Estamos procurando fazer com que ele deixe de fazer aquelas coisas repetitivas. O advogado que pensa, que propõe coisas novas, que acha caminhos diferentes, ele nunca vai ter problema. Agora, aquele advogado que sempre faz a mesma petição trabalhista, pedindo para o sujeito receber horas extras, esse vai ter problemas, né? Então, eu acho que é um caminho longo, difícil, porque nós já temos muitas pessoas desempregadas, despreparadas, e isso pode agravar muito mais ainda. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 48 milhões de estudantes, 48 milhões. 8 milhões do ensino superior, 40 milhões do ensino médio. E nós temos 500 mil aprendizes e 700 mil estagiários só. Então nós temos 1 milhão e 200 jovens num universo de 48 milhões, ou seja, menos de 2% dos estudantes brasileiros têm esse acesso a essa formação prática, né? Porque o estágio é uma formação prática. Então, há muito que se fazer, há que se convencer governos, empresas sobre isso, e o Brasil também tem um sistema muito errático aí na educação, né? A gente perde muito com experiências que a gente fica fazendo aí com a educação para lá e para cá, então é um tema também que está preocupando muito. A gente gasta 6% do PIB em educação e faz um mau trabalho. 54 milhões de brasileiros não terminaram o ensino médio. Então é um número assustador, né? E nós estamos criando temos também um processo de desindustrialização. A indústria que emprega muito representava 23% do PIB, hoje representa 10,8%. Então, o Brasil se desindustrializa, cresce o agro, mas o agro não emprega tanto. E aí também as esperanças estão aqui na construção civil, né? Que é um grande empregador, e esperamos que isso cresça e consiga também ficar com uma boa parte desses jovens que estão precisando. Irena, para você não vale falar do palestra aí, né? Não, eu não vou falar. Então, antes de você falar, você está pegando suas anotações, eu vou lembrar ao nosso web espectador que esse e outros temas importantes de engenharia e construção vão ser debatidos em detalhes aqui no Instituto de Engenharia, na Semana Nacional da Engenharia, que em breve estará aqui. Eu tenho duas perguntas, mas eu vou começar com mais ou menos uma dúvida, né? Jovem aprendiz. A gente aqui no Instituto já teve jovem aprendiz. Então a gente sabe que eles têm algumas restrições em função da legislação trabalhista, né? Então, como ele se encaixa dentro de uma empresa, porque nós estamos no Instituto de Engenharia, eu vou focar. Assim, como um jovem aprendiz se encaixa dentro de uma empresa de engenharia, projeto ou obra? Não é melhor você fala, né? Daí eu concluo. Não, você toca num ponto muito importante. Nós estamos trabalhando no Congresso Nacional com um projeto de lei para mudar o Estatuto do Aprendiz. E um dos maiores desafios que a gente enfrenta lá hoje, se não for o maior, é esse. Como é que você enquadra em algumas empresas, não só de engenharia, mas, por exemplo, de segurança? Você não pode dar uma arma na mão do jovem. Asseio e limpeza, engenharia. Então, nesses casos, tem dois caminhos. O primeiro é que eles chamam de cota social.
que não é muito boa para a empresa, a menos que ela pense que ela está cumprindo um compromisso com o país. O que é isso? Você contrata a empresa, o aprendiz, e você aloca num órgão público. Entendeu? Então, ele é seu funcionário na consultora, você coloca trabalhar na Secretaria de Saúde, alguma coisa, e aí você está fazendo meio que uma cota social, vamos dizer assim. A outra que é mais interessante para as empresas seria desenvolver alguma atividade ali que não tivesse isso e que fosse um rito de passagem para as atividades fins da empresa. Então, hoje ele não está pronto para ir lá na área de projetos, para alguma coisa, mas com os cursos que eles fazem, os aprendizes, dos 5 dias da semana, 4 eles vão na empresa trabalhar e um dia eles ficam na escola do CIE. Lá nós temos 680 salas de aula e 115 mil alunos, como eu falei. E ali são ensinadas, né, várias coisas, tal. Então, tem muitas empresas que procuram preparar o jovem nessas condições e cada vez mais tentando colocar na posição fim. Um exemplo é o agronegócio. Até pouco tempo, o agronegócio era obrigado a contratar, ele tinha que pôr no RH, na área de faturamento, alguma coisa assim, porque não tinha onde pôr aquele jovem. Aí nós desenvolvemos cursos. Hoje tem aprendiz em balança de usina de açúcar e álcool, tratos culturais, mecanização da lavoura. Então, esses jovens estão trabalhando nessas atividades específicas. O que nós temos feito lá, e é uma coisa que podemos até desenvolver junto aqui com o Instituto de Engenharia, é desenvolver cursos, porque cada área tem curso para aprendiz. Então, você tem na área financeira, agronegócio, você tem logística, comércio e varejo. Talvez a gente pudesse tentar desenvolver juntos aqui um curso que atendesse essa necessidade, porque esse é um desafio que a gente tem. A gente acha que a cota social é uma coisa muito simplista, né? Dizer para a empresa, você paga, mas ele não vai trabalhar aqui. E eu acho que existe esse caminho. Você tocou num ponto importante aqui, com a rainha dos cursos aqui do Instituto. Você falou em curso, a Miriana até cresceu aqui, já uns centímetros aqui. Já cutuquei até o Ivan. Então. Não, nós precisamos de ajuda nisso, sem nenhuma demagogia. Como a gente fez no agro, a gente trouxe um especialista do agro e ele nos ajudou a desenhar e essa leitura do que é bom para as empresas. Porque não adianta a gente desenhar um curso, uma coisa, se não é bom para as empresas, né? Então, esse aqui é importante que a gente trabalhe nessa direção e já deixo esse convite aí para trabalharmos juntos. Ivan, só antes de você entrar, engatando no que o Humberto falou, eu vi até que você estava no Congresso Nacional na semana passada, né? Se eu não me engano, e você estava lá no plenário falando justamente sobre os jovens aprendizes, né? E aí está em tramitação um novo projeto de lei, né? Exato. Sobre isso. Quais são as grandes mudanças aí? O projeto de lei 6461 é o chamado novo Estatuto do Aprendiz. O que acontece? A lei que existe hoje das cotas, ela é uma lei muito complexa. O cálculo do número de aprendizes que você precisa ter é um cálculo complexo, porque exclui isso, soma aquilo, tira aquilo. Então, as empresas precisam contratar um contador para fazer a conta de quantos aprendizes eles precisam ter. Existem inseguranças jurídicas nessa lei. Ela é interpretada pelos fiscais do trabalho de uma maneira na Bahia, por outra maneira no Rio Grande do Sul, e entre outros defeitos que ela tem. E, por conta disso, se todas as empresas cumprissem a lei, nós deveríamos ter 1 milhão de aprendizes no Brasil, e temos 500 mil, ou seja, 50% só cumprem a lei. Então, esse projeto que nós estamos tratando em Brasília, ele não visa mudar o conceito de aprendiz, nem de cota, nem de nada. Ele visa simplificar essa lei para que as empresas possam contratar num ambiente diferenciado. Então, esse novo Estatuto do Aprendiz, que esperamos seja aprovado em maio desse ano, ele vai trazer esse tipo de benefício. Destravar a lei, simplificar os processos
e dar mais segurança jurídica e tranquilidade para as empresas. Ivan. Vou tentar voltar um pouquinho, né? Que eu acho que se eu engatar um pouco no que o Jardim falou e que a Miliana falou. O Jardim falou da inteligência artificial. Então, sem dúvida, tem um desnível aí, né? E eu notei que nas empresas de engenharia que eu trabalhei, nós recebíamos estagiários para parte de projeto, ou mesmo para parte de fiscalização, de obra, gerenciamento, e eles vinham muito ainda na escala da prancheta, né? E a gente já estava há 30 anos, por exemplo, a gente já estava mudando para o computador, usava CAD, e o pessoal vinha formado da escola para trabalhar em prancheta, né? E há 10 anos atrás também o pessoal vinha trabalhar, a gente já estava começando com o processo BIM e os estagiários ainda estavam desatualizados. Então, como é que seria essa adaptação dos estagiários? Teria que ter cursos, mentoria, teste vocacional? Como é que a gente pode encaixar e que ele não fique desatualizado e possa fazer o seu estágio em continuidade à universidade que ele estava? Um ótimo ponto esse. Eu acho que um grande começo é a inclusão digital que o Brasil tem que fazer, porque mesmo os estudantes de escolas de engenharias boas, e agora com esse regime de cotas também que recebe estudantes mais carentes, tem muito estudante que não tem computador em casa. A gente faz até um sistema lá de inclusão. Na pandemia tivemos problema, né? Então, esse é o primeiro ponto básico, assim, é você permitir que eles tenham isso. O segundo ponto é a gente trabalhar junto às escolas, né? É inadmissível que as escolas não formem essas pessoas dessa maneira, trazendo já a utilização dos instrumentos mais modernos. E eu acho que falta mesmo essas condições materiais e essas condições efetivas dentro das empresas. Você me dá aqui até uma ideia da gente fazer contato com essas escolas de engenharia e procurar. O CIE pode até ser um provedor de cursos, de coisas tal, no sentido de melhorar, né? A verdade é que nós temos hoje um desequilíbrio muito grande entre os jovens. Você tem aí uma pequena minoria que tem uma formação boa e a outra parte, infelizmente, vem de escolas que preparam menos o jovem para esses desafios aí. Então, acho que hoje nós temos lá 17 mil escolas credenciadas conosco, 3 mil faculdades e 14 mil no ensino médio. Então, a gente pode fazer um trabalho desse de inclusão digital e a melhoria desses cursos. Nós, inclusive, podemos colocar no nosso saber virtual esses cursos que você está mencionando, para que eles já possam fazer ali, né? E ali é tudo gratuito, não tem esse tipo de problema. Mas é uma dificuldade. Outra dificuldade que a gente enfrenta lá é que o jovem, hoje em dia, não gosta muito de estudar matemática, né? Então, todo mundo quer fazer jornalismo, direito, relações internacionais, porque não tem que enfrentar o fantasma da matemática, né? E a gente tem também feito um trabalho grande de mostrar para esses jovens que o mundo do trabalho está caminhando pela área da tecnologia. Então, você tem que fazer aquilo que o mundo está caminhando para lá, não adianta você querer ir para cá. Claro, ninguém vai contrariar visceralmente as suas aptidões pessoais, né? Mas achamos, inclusive, que a matemática tem essa restrição porque ela não tem um ensino amigável. Geralmente, a gente fala de matemática, lembra assim daquela professora brava, né, japonesa, de costa para a lousa, tal, escrevendo. Então, a gente tem trabalhado lá no CIE também para melhorar o ensino da matemática. Lançamos recentemente um ensino gamificado de matemática. Então, o jovem aprende a calcular área, calcular uma série de coisas
com um ambiente lúdico, né, de jogo, de coisa e tal, e isso tem trazido também melhor apresentação. Mas você toca num ponto nevrálgico aí, Ivan, que é o melhor preparo dos estudantes. Por mais que a gente faça, o jovem brasileiro, ele não tem um bom preparo técnico. O que a gente nota, como eu disse antes, que tem as habilidades socioemocionais e a questão técnica. Eu vejo que as empresas hoje miram muito nas habilidades socioemocionais e depois ela prepara o jovem lá dentro. Eu tive com o presidente de uma grande multinacional aí a semana passada, ele dizia, olha, aqui há 2 anos entrar sem falar inglês fluente era impensável. Agora eu faço o seguinte, eu vejo quem é uma pessoa agregadora, bom caráter, sabe trabalhar em equipe, não sei o quê, ponho para dentro, ensino inglês, ensino isso. É mais fácil ensinar inglês do que formar um bom caráter. Então, as empresas, diante desta situação, não deveria ser tudo assim, mas diante dessa situação têm buscado reforçar o preparo técnico, os chamados hard skills, né, dentro da própria empresa. Até porque o pessoal da RH diz assim, as empresas contratam pelos hard skills, que são aquele currículo tecnicamente impecável e tal, e demite pelos soft skills, porque o sujeito entra lá, daí é briguento, arruma problemas, desmotivado e tal. Então, você contrata um excelente currículo, passou 3 meses, mas esse é um drama que a gente vive hoje, que é a qualidade do ensino no Brasil, em todos os níveis, desde o nível ensino médio, ensino fundamental, universidades, e isso vem trazer certamente um reflexo. Esse jovem que aparece lá na empresa para ser estagiário, ele é um reflexo de tudo isso que nós estamos vivendo. Tem uma coisa que a gente queria falar, que eu falei para o Ivan, fala você, fala eu, falo eu. A matemática. O Instituto de Engenharia, em parceria com a Escola de Engenharia Mauá e o metrô, a gente montou um stand, né? Uma sala de aula no meio da estação do metrô. Então fica lá um estudante, fica um estudante da Mauá ali, esperando estudante tirar dúvidas de matemática. Então, de certa forma, a gente criou uma matemática amigável, porque é um cara jovem, estudante de engenharia, e recebe. Então, senta numa mesa dessa, o rapaz senta aqui, ou a menina, tira as dúvidas no papel, e está dando um resultado muito bom. Então, é uma parte do Instituto de fazer uma matemática mais amigável. Olha aí, coisa boa. A gente pode trabalhar juntos nisso. Temos muita afinidade. Podemos fazer esse tipo de trabalho aí com os jovens. Só para não perder o gancho, falando em matemática, me lembrei de uma historinha minha, que eu fui numa loja há uns poucos meses, né? E aí comprei 3 produtos. Um custava 13, o outro custava 2 e o outro custava 5. Aí peguei para a menina, isso aqui dá R$20, né? Entreguei para ela lá a notinha de 20, raro, né? Ter dinheiro também, entreguei lá, coisa que praticamente não existe mais hoje. Aí ela olhou, ficou assim e tal, pensou um tempo, pegou a calculadora, apertou 3, mais 2, mais 5, apertou igual, deu 20. Né? Que coisa impressionante. Não, mas ela não ficou satisfeita com isso. Ela fez de novo a conta. Fez de novo lá o 13 mais 2 mais 5 tal, chegou o 20. Aí ela fala assim para mim, mas o senhor é matemático? Nossa. É o nível do ensino. Jardim. Alberto, alô? Pelo que nós estamos conversando aqui, fica claro e nítido de que os objetivos, né, do Instituto de Engenharia e do CIE se encontram, né, frequentemente. Então eu pergunto a você o seguinte, como é que nós podemos transformar essas nossas ideias, né, os nossos propósitos, em realidade? O que devemos fazer para que
nós nos aproximemos mais e consigamos botar em prática aquilo que a gente está pensando e lutando para conseguir. Né? Nós faremos um acordo de cooperação, nós começaremos fazendo um trabalho conjunto. Qual é a sua proposta? Nós estamos abertos aqui e queremos, antes do fim desse nosso podcast aqui, sair daqui já com alguma coisa, andar para frente. Muito bom. Para nós é uma coisa muito interessante. A gente faz um acordo de cooperação e guarda-chuva, vamos dizer assim, embaixo dele pode ter várias ações, como falamos de algumas aqui, né? Melhoria do ensino da matemática. Nós temos, por exemplo, um furgão que chama CIE em Movimento. Ele vai pelos lugares aí, pode levar essa aula de matemática da Mauá nesse furgão, desenvolver cursos para o aprendiz, porque as empresas da construção são obrigadas a contratar o aprendiz. Então eu digo sempre, já que são obrigadas, vamos fazer ser um bom negócio para eles, né? E aí faz um curso como fizemos no Agro. Podemos fazer eventos juntos, palestras, levar o tema. Nós temos lá um auditório com 400 lugares que podemos pôr os jovens lá e alguém vai falar da engenharia, da coisa. Então, tem muita coisa para fazer, eu vejo muita similaridade nos propósitos, né, das duas organizações. Eu acho que nós temos que fazer o mais rápido possível. Se eu me permitir, semana que vem eu já te mando uma minuta aí do acordo, que eu já tenho lá. Vamos assinar e vamos trabalhar, né, para a gente poder apresentar os resultados. Isso que é podcast prático, hein? Não é só blá, blá, blá. Nós temos que sair daqui com resultados, né? Isso. Agora, Humberto, o Ivan, por alguma razão, não sei qual está escondendo aqui alguma coisa que é importante para nós, né? Ivan, eu vou te provocar e você continua. Nós temos aqui no Instituto o que a gente chama de sala BIM. Ivan, eu estou dando uma bola para você marcar um gol. É como um pênalti. Se você não marcar essa, você está expulso do time. Junto com o BIM. Não, mas com outra cor de camisa, né, Ivan? Não vamos com verde, não, né? Não, esse preto verde e branca, sempre preto e branco. Preto e branca. Tá. Mas... Aí já complicou um pouco a minha presença. Põe no final da tua minuta, põe uma ressalva disso aí. Mas junto com, acho que essa possibilidade de fazer um trabalho nosso, que o Jardim está dando um pontapé inicial aí para a coisa andar, tem mais um setor que eu acho que traz alguma contribuição para o estágio, que pega uma fase mais avançada da profissão, que é de profissionais que vão por um caminho como aquele que foi falado aqui pelo Jardim, do engenheiro que vai trabalhar no banco, né? E nós temos um grupo de mentoria aqui no Instituto de Engenharia. E isso eu acho que teve algum resultado interessante, quer dizer, uma fase mais avançada da vida do profissional, não é na idade do estagiário, mas eu me lembro que pegou já alguns, pelo menos estou me lembrando de 2 engenheiros que estavam em dúvida sobre a carreira deles no banco, e como engenheiro, como engenheiro civil, os 2 eram engenheiros civis, estavam em banco, bons matemáticos, e aí com a mentoria encontraram uma carreira diferente. Um foi para a geotecnia, outro foi para a estrutura especializada em pontes, e saíram do banco, pararam de mexer só com a matemática e vieram para a engenharia. Eu acho que de alguma coisa a gente podia pensar para um nível inferior, até para não chegar a mudar de caminhos depois e fazer uma espécie de teste vocacional ou orientação vocacional, né? Já no nível, antes de chegar na empresa. Claro, a gente poderia oferecer esse serviço, vamos chamar assim, para o estudante de engenharia, aquele que está no 4º, 5º ano, está prestes a decidir, né? Fazer essa mentoria, porque muitas vezes a pessoa também vai
por desconhecimento, né, do resto. O caminho do banco é um caminho, banco ou qualquer outro, às vezes é um caminho mais fácil, porque a pessoa já vê ali o serviço, um salário, tal. Às vezes a engenharia tem vários ramos, você pode trabalhar nisso, naquilo. Eu, por exemplo, como engenheiro, tive uma experiência numa fábrica que eu não gostei muito, mas talvez se eu tivesse ido para uma outra coisa da engenharia, eu tivesse gostado, né? Mas só me mostraram uma face do negócio. Então, eu acho que essa mentoria seria muito positiva, a gente pode trabalhar nisso também em conjunto. Hoje em dia, com esses meios de teleconferência, né, então pode-se fazer uma mentoria à distância, não precisa as pessoas se encontrarem e tal. Então, eu acho que isso é o reforço de vocação, seria também um dos itens que a gente poderia incluir aqui. E nesse reforço também, o que o Jardim falou da Sala BIM, podia pegar grupos de 20 jovens e tentar disseminar o conhecimento sobre o processo BIM, assim quando eles forem para os estágios, já tem uma iniciação, né, e nem todas as faculdades dão essa possibilidade, e aí ele tem um desnível muito grande quando vai trabalhar numa empresa, tem tudo para aprender. Então dá para pelo menos dar um nivelamento para o pessoal que vai para a empresa de engenharia. Perfeito, acho que isso é uma das coisas que vai ajudar muito aí a esse jovem. Eu acho que a gente já arrumou tanto trabalho aqui que nós vamos demorar um ano para entregar tudo que a gente está querendo, né? Arrumou serviço mesmo, viu? Aqui no Instituto chegou. Eu quero contar um fato verídico da minha vida. No meu tempo de estágio, que eu estava na faculdade, não tinha mentoria, eu acho que não tinha nem CIE, ou tinha. E eu eu fui participar numa empresa para arrumar um estágio. Daí você fica lá quase um mês fazendo teste, prova, não sei o quê. Daí eu entrei nesse estágio, você vai estagiar aqui. Mas O CIE é mais velho que você. Hein? Não, pode ter sido até... O Regis, pode ter sido até o CIE. Sim. Porque a pessoa que me entrevistou, ela falou para mim assim, olha, você passou, você vai poder trabalhar aqui, só que não é o seu perfil. Uhum. O seu perfil é trabalhar na obra, o seu perfil é tocar em engenharia. Então a pessoa teve essa capacidade, você está aprovada, você trabalha amanhã, mas não é o teu perfil, te arrumo outro. E daí me lembrou o que o Ivan falou, e pode ter sido sim. Porque teve esse cuidado de me levar para o caminho certo, e levou. Tá certo. Essa desistência me levou para o caminho que eu cheguei. Então isso foi muito legal, eu não entendi como dor, entendi como alento. Pode ir para outra pergunta, que daí eu pergunto a minha daqui a pouco. Não, é a tua mesmo. Emenda aí. A bola contigo. Essa pergunta também é esquisita. O que a gente escuta muito de empresa é que o estagiário começa a trabalhar com você, na hora que ele ficou bom, que você moldou o cara do jeito que você quer, a outra empresa leva, e ele vai. Isso é um fato mesmo ou é uma lenda? Olha, acho que infelizmente é um fato. Isso acontece porque o jovem ele precisa ser estimulado também a ficar, né? Então, às vezes as empresas insistem muito só na formação, mas precisa criar boas condições, porque, como eu falei antes, antigamente, se a gente arrumasse um trabalho, um emprego, e não era muito bom, você ficava ali. Se chegar em casa, como é que eu ia falar para o meu pai, por exemplo, olha, eu me demiti lá porque eu não estava me sentindo muito bem e tal. Pô, isso não existe. Quer dizer, né? Então, hoje em dia o jovem faz isso. Ele diz assim, olha, aqui nessa empresa, eu acho que não existe, as práticas de diversidade aqui não são muito boas. Aqui nessa empresa, eu vejo que o ambiente é pouco democrático, não sei o que lá, e ele acaba saindo por essas razões. Então, essa é a nova faceta do jovem, né? Então, eu acho que as empresas, para conseguir reter o jovem, tem que pensar, além da inserção dele dentro do trabalho,
é acompanhar ele como pessoa, né? Como que ele está se sentindo. Nós temos lá no CIE, a gente chama de Key People, lá, o acompanhamento das pessoas chaves. A gente procura sempre conversar com essas pessoas. Como é que você está? A sua vida pessoal está boa? Você está pensando em fazer algum curso? Quais são as suas ideias para isso, para aquilo? Então, alguém diria, poxa, mas além de formato, a pessoa ainda tem que se preocupar com isso. São os novos tempos, né? Então, os jovens hoje têm um perfil completamente diferente e nós temos duas opções, ou achar isso um horror e só criticar, ou tentar entender e trazer para dentro. Então, acho que as empresas cada vez mais têm que ter essa segunda opção. Então, é verdade, sim, principalmente trainees, que já não são mais estagiários, as empresas buscam muito em outros, né? Vai pescar no quintal do vizinho, como se diz, e acaba levando muita gente, né? Mas, como disse, é assim, reter talentos hoje é uma coisa muito difícil, é até um ramo do RH, né? Tem pessoas que têm o chamado hiring bônus, pagam um bônus para aquela pessoa ficar ali no mínimo 2, 3 anos. Tem a questão de cursos, você fala, olha, você fica aqui, nós vamos pagar metade do seu mestrado, nós vamos fazer um curso no exterior para você daqui 2 anos, leva a pessoa a entender melhor a organização. Tem muitas empresas que não deixam o jovem entender a organização. Coloca ele num departamento e ele consegue enxergar só aquilo. Então, eu, por exemplo, lá no CIE, a cada 90 dias eu faço uma conversa com todos os funcionários. Aí eu explico o que está acontecendo, para que o CIE serve, o que ele fez de bom, o que não está bom, não sei o que e tal. E transparência, abertura. Então, os funcionários conhecem a organização e o nosso turnover lá é baixíssimo, é menos de 1%. Então, é uma questão de olhar isso como uma forma ativa e não passiva. Passiva seria dizer, olha, eu estou acolhendo esse estagiário aqui, estou ensinando ele e tal, ele tem a obrigação de ficar aqui e trabalhar com a gente. Não é mais assim. Então, além de formar, ele tem que pensar desse outro lado que eu falei. Eu tive experiências práticas com isso, né? Na empresa que temos há muitos anos, eu acho a melhor empresa do mundo, a Convisão CNC, Central de Notícias da Construção, né? Mas é uma empresa pequena e às vezes você tem, como toda empresa pequena, você tem algumas dificuldades de reter esses talentos, né? Isso. Então, eu já contratei estagiários, né, de escolas de ponta, pessoas altamente capazes, e aí, de repente, essa que a Miriana fala, né, a pessoa está boa e ela recebe uma proposta do Banco Itaú, né, e é difícil você concorrer com uma perspectiva que uma pessoa tenha dentro de um Banco Itaú, né? Então, acho que tem que ser criativo. E, às vezes, você também contratar uma pessoa que já seja de uma escola que não tenha tanta reputação, a gente acaba, às vezes, já sentindo na prática que a pessoa não, né, tem umas dificuldades grandes, né, e é uma coisa um pouco difícil de você balancear, né, essa retenção de talentos aí, né? Não, é uma arte, porque a empresa tem, ao mesmo tempo que conseguir isso, né, e essa juventude está aí. E a empresa também tem que pensar o todo, né? Se nós não abrigarmos esses jovens, o concorrente são as drogas, né? Então, quando as empresas não dão oportunidades, não fazem as coisas pelos jovens, eles são hoje milhares e milhões, tem os nem, os sem, tudo isso daí. Então, hoje está cada vez mais difícil ser empresário, que além de você pagar os impostos em dia, enfrentar todas as dificuldades e tal, você ainda tem que lidar com isso, com a responsabilidade social, com a dificuldade de mão de obra. Você já viu algumas pesquisas com empresários que dizem o seguinte: qual é a maior dificuldade que você tem no seu negócio? Todas quase dizem conseguir mão de obra boa, né? Essa é a maior dificuldade que se tem. Eu não sei se tem um dado, você tem dado técnico mesmo, estatístico. Eu acho que mudou muito ao longo dos anos, né?
recentemente, de um modo assim amplo, está muito mais difícil a pessoa ficar por muitos anos numa empresa, né, em relação ao que antigamente era, né, que a pessoa entrava e ficava anos e anos numa empresa, né? Essa rotatividade é muito maior hoje. Não é só impressão, não, né? Não, isso é... O prazo médio hoje de permanência é em torno de 3 anos e meio, prazo médio. Por quê? Antigamente você tinha o conceito de carreira, plano de carreira. Hoje as pessoas pensam um pouco por projetos. Eu estou aquele que é um bom profissional bem formado, ele chega numa empresa e fala, olha, eu estou aqui envolvido nesse projeto de desenvolvimento do departamento de pontes e não sei o que nós não trabalhávamos nisso, agora queremos entrar nesse mercado. Aí a pessoa vai, implanta isso, o projeto dura 3, 4, 5 anos, aí a pessoa tem a impressão, bom, agora eu cumpri a minha missão nesse projeto. Tem algum projeto interessante aqui para mim, para eu fazer outro projeto? Aí às vezes ele olha do lado e não encontra, e olha para fora da empresa e encontra. Então, muitas vezes, não só o jovem, como os profissionais, vão se ligando hoje muito mais por projetos, por motivações, né? E agora, recentemente, tem essa história do trabalho home office, né? Então, a pessoa, não raramente, você tenta contratar alguém, a pessoa diz, olha, tudo bem, eu aceito, só que eu só vou 2 dias na empresa, 3 dias quero trabalhar em casa. Então, o mundo está mudando muito, por isso que eu digo que eu não gostaria de ser diretor de RH de nenhum lugar hoje em dia. Melhor ficar no CE, muito né? Problema. Antigamente, se oferecia um emprego para alguém, todo mundo batia palma, tapinha nas costas. Tal. Hoje em dia, é uma condição necessária, mas não suficiente. Tem que pensar muita coisa. Como é que é a política disso, daquilo, da empresa, tal. Então, eu imagino quem trabalha com mão de obra intensiva, o tipo de dificuldade que tem, com esse cenário mudando diariamente, a inteligência artificial, a robotização e várias coisas aí, realmente é um grande desafio que nós vamos ter na nossa sociedade. Você tem uma estatística de quantos estagiários conseguem ser efetivados? Sim, a gente faz permanentemente esse levantamento. 56% dos estagiários são efetivados na própria empresa e depois 15% são contratados numa outra empresa, mas devido àquela experiência que ele teve na empresa anterior. Então, grosso modo, em torno de 70% dos estagiários são efetivados. E isso é um número muito bom, né? E a melhor forma do jovem arrumar um emprego é através do estágio, devido a esses 70%. É muito mais fácil. Aconteceu comigo. Eu já estava lá dentro do Banco Itaú fazendo estágio e falou, olha, gostamos de você, você vai virar funcionário aqui. Então, do que você se formar, aí faz um currículo e o seu pai entrega para os amigos, tal, para ver se te arruma um emprego. Esse caminho é mais difícil. É muito mais fácil ser um estagiário, porque toda empresa está sempre precisando de gente. Tem gente que se aposenta, gente que muda de emprego, sai, toda hora está precisando de gente. Então, se você já está lá dentro... E nesse sentido aí, o estudante de engenharia, ele tem dificuldade de encontrar um estágio? Como é que é? Olha, pela nossa experiência, não, porque o que tem mais tradição, assim, vamos dizer, histórica, de pegar estagiários e tal, é advogado e engenheiro, né? Então, ainda existe muito estágio para engenheiro, principalmente na indústria de transformação. Pena que ela vem diminuindo, né? O Brasil passa por um processo de desindustrialização. E na construção civil, eu imagino que seja... também não é tão difícil na medida em que se mantém o número de estagiários, que a gente precisa aumentar o número de vagas. Eu não vou dizer que é fácil arrumar um estágio de engenharia, mas talvez seja um dos ramos que nós temos lá mais fácil. É mais fácil do que o direito, é mais fácil do que a administração e outros, também porque tem menos oferta. Como eu disse, você pega as escolas de engenharia hoje, eu li outro dia que a evasão escolar na USP, lá na Poli, é 50%.
Quer dizer, se só forma metade dos engenheiros que entraram e você pega em outras escolas particulares, é pior ainda. E aí você tem o problema que o cara não consegue pagar. Então, hoje, as faculdades, as escolas, enfrentam um grande problema com essa questão da evasão escolar. Ele não termina. Nós lá no CIE até temos dado algumas bolsas de estudo, mas não é pagar a escola, chama Bolsa de Sustentação. Você dá R$570 por mês para o jovem, para ele pagar o ônibus, comer um sanduíche, fazer as coisas e tal. Por quê? Muitos abandonam a escola porque não tem dinheiro nem para ir na faculdade e na escola. E outros abandonam por outros motivos. Então, eu acho assim, existe uma carência de jovens engenheiros para fazer estágio ou engenheirandos e a qualidade também precisa melhorar. Então, isso tudo torna o tema bastante complexo. Bom, nós estamos nos aproximando aqui para o final do programa, mas o Jardim, pelo tanto que anotou, ele deve ter uma última pergunta ali, né? Não sei se o Ivan tem mais alguma também. Não, é o Jardim, então. Bom, só a título de curiosidade, nós contratamos uma estagiária para o nosso jurídico. Aliás, excelente, uma moça dedicada. Depois de 3 meses, ela chegou e falou, olha, senhor me desculpe, mas o Santander me chamou. E saiu e partiu. Humberto, quando nós estivemos com o governador Tarcísio, há pouco tempo atrás, né? Talvez muito tempo, nós dissemos a ele, o senhor está governador, mas o senhor é um engenheiro. Então eu falo para o Humberto, você está presidindo o CE, mas você é um engenheiro. Obrigado. Então, eu queria convidá-lo para a nossa Semana de Engenharia. Regis, você com toda a sua competência, conta para o Humberto o que é a nossa Semana de Engenharia. Eu já estou contando com o de acordo dele em participar. A Semana Nacional da Engenharia, que o Instituto vai realizar em breve aqui na sede do Instituto, vai reunir uma excepcional grade aí. Nós vamos ter mais de 90 seminários e mais de 60 espaços de exposição interativa para discutir, mostrar para a população, mostrar para os profissionais o que a engenharia faz de bom e os principais temas da engenharia precisam ser discutidos e certamente essa questão da colocação das pessoas no mercado de trabalho, dos estagiários e dos jovens aprendizes vão estar aqui. É muito importante o CIE estar presente aqui. Claro, conte com a minha presença pessoal e também a divulgação que a gente pode fazer lá. Nós temos hoje 1.200.000 seguidores no LinkedIn, 1,5 milhão no Facebook. Então, temos uma grande rede social, além dos nossos jovens. Conversamos com muitos jovens, muitas coisas. Então, estamos à disposição para divulgar o evento, para ajudar a trazer público aqui para participar e engrandecer isso, que é uma ótima iniciativa. Vocês estão de parabéns aí, que eu acho que isso vai ajudar muito. Mirena, para terminar, eu não vou perguntar de novo para o Jardim, que sempre sai com somebody love no final, mas o Humberto, além de torcedor aí do teu time, ele conhece bastante vinho. Eu sei disso. E aí você tem uma happy hour, tem um lugar bem bacana aqui no Instituto para fazer happy hour. E aí eu quero te perguntar que tipo de vinho, né, que você iria convidar aí o Jardim para apreciar, ou o Jardim não, o Humberto, o Jardim só toma suco, para ele apreciar aqui numa happy hour aqui no Instituto. É assim, eu aprendi um pouco de vinho, não sou nenhuma expert, mas dessas minhas aulas de vinho, eu conheci uma uva, né? Eu acho que eu vou falar errado, que eu sei, é uma uva espanhola. E para mim é o melhor vinho que existe, e o Regis sempre, a gente sai, ele pede dessa uva, que é os vinhos da uva Tempranillo, o Tempranillo. Sim, Tempranillo. Eu aprendi, nossa, é muito bom. Excelente. Eu aprendi eu sei se eu tomo ele ou não. E daí o Regis, um gentil cavalheiro, eu tô vendo quando que você faz ótimas escolhas. Primeiro escolheu o Palmeiras, que é uma coisa assim, acima de qualquer
discussão. E agora gosta da uva tempranilho. Então, eu vejo que suas escolhas são muito boas. Realmente, fico feliz. Eu gosto também da tempranilho e são vinhos maravilhosos lá para acompanhar uma boa carne. Então, é uma coisa muito gostosa. E Rioja ou Ribeira del Duero? Olha, eu acho que o Rioja é um pouco mais suave, né? Mais leve. O Duero é mais pesadão. Então depende do dia, assim, quando você... Mas eu acho que no fim do dia eu fico com Ribeira del Duero. Muito bem. E aí, Mirena? Você vai ter aí na adega do Instituto Ribeira del Duero e Rioja, não? Vai ter, né? Vai ter, né? Eu espero. Não, a administração aqui está melhorando aqui, hein, da produção aqui do podcast. Então agora uma adega bem recheada aí vai estar bom, né, Ivan? Eu prefiro um Bordeaux. Bordeaux. É. O Ivan, outro dia, a gente fez um happy hour aqui, convidei ele para tomar um branco. Ele disse que não toma vinho branco, rapaz. Como é que pode um negócio desse? Você não gosta de branco também, Humberto? Não, gosto sim. Gosto de branco, gosto de tintos e gosto de espumante também, dos três. Mas o vinho branco, em determinados momentos, ele vai muito bem combinar aí com peixe, frutos do mar, ou até aquele vinho branco de piscina, né? Ele é levinho e frutado, você senta na piscina ali e toma um vinho gostoso. É isso aí. Então, vamos agradecer aqui o Humberto Casagrande, presidente do CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, pela participação nesse debate, ao José Eduardo Jardim, presidente do Instituto de Engenharia, vice-presidente de Administração e Finanças, Mirena Marques, e ao Ivan Weitele, vice-presidente de Atividades Técnicas, e aguardamos a todos os web espectadores num próximo podcast. Não perca o próximo podcast Visão da Engenharia.